Meus amados irmãos, hoje nós vamos dar início ao nosso estudo por tema o andar no Espírito. Este estudo está baseado na apostila do pastor Josias Moura de Menezes, que tem por tema A Escola da Vida com Deus, que é a primeira edição. E nós vamos dar continuidade com o nosso texto base, que está em Romanos capítulo 8, e os versos 12 ao 14. Porém, nós só vamos ler o verso de número 14, na nossa leitura de hoje. Romanos capítulo 8 e o versos 12 a 14, que é o texto base, mas eu vou ler apenas o versículo de número 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então esse versículo é o versículo base, tá, da nossa lição, o andar no Espírito. Porém, antes de nós darmos continuidade no nosso estudo, eu quero deixar claro que nós vamos dividir o nosso estudo em 3 pontos muito importantes. Tá? Será dividido em 3 pontos. O primeiro é o precioso sangue. O segundo, a cruz de Cristo. E o terceiro, o andar no Espírito. Então, nosso estudo será dividido em 3 partes. O primeiro, o precioso sangue. A segunda parte, a cruz de Cristo. E a terceira parte, o andar no Espírito. E nós temos que entender que todo ensinamento bíblico tem a necessidade de começar com referências na própria palavra de Deus. Então, em Hebreus, no capítulo 9, e no versículo 22, vai nos dizer que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão dos pecados. Está fazendo referência a Levítico, no capítulo 17 e no versículo 11, onde Deus fala que, portanto, o sangue fará expiação pela alma. Então, o próprio Deus determinou isto. E me faz lembrar que quando Adão, no jardim do Éden, ele pecou, ele falhou, ele desobedeceu a Deus, devemos lembrar que Deus ele fez uma vestimenta de pele para Adão, porque Adão havia feito uma vestimenta de vegetal, de folhas. E Deus fez uma vestimenta mais duradoura. E para que Deus vestisse para que Deus vestisse Adão com aquela vestimenta de couro, de pele, consequentemente, deve ter sacrificado um animal. Né? Então podemos aqui conjecturar, dizer que foi sacrificado ali um cordeiro para cobrir o pecado de Adão, né? Cobrir a nudez de Adão. Então o primeiro sacrifício foi derramamento de sangue. E o próprio Deus depois vem e estabelece isso. E é por isso que nós vamos falar, dentro do nosso estudo, o andar no Espírito, nós vamos falar sobre o precioso sangue. Né? Porque é um princípio que nós vemos que aconteceu no Éden. E dentro desse estudo, nós precisamos também de tratar algumas coisas. Que quando o homem ele peca, quando o homem ele erra, quando o homem ele falha com Deus, acontece, né, algo nesse exato momento. Podemos observar que a Bíblia diz que Deus vinha toda a tarde, na viração do dia, e se comunicava, conversava com Adão. E a partir do momento que Adão pecou, desobedeceu a Deus, houve ali um rompimento nesse relacionamento.
houve uma separação do homem com Deus, né? Então, é um ponto que nós vamos aprender e tratar é sobre exatamente esse ponto da separação, da nossa separação de Deus, né? E a segunda coisa que nós vamos também tratar é das acusações da nossa consciência, né? Então nós vamos observar depois de dentro do nosso estudo sobre isso aí, as acusações da nossa consciência e as acusações de Satanás, né? Então tudo isso nós vamos perceber que dentro desse estudo nós precisamos ter alguma luz baseado na palavra de Deus, como nós poderemos andar no Espírito, sermos guiados pelo Espírito Santo, né? Porque a palavra vai dizer claramente que porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? E nós vamos encontrar também no Evangelho de João, no capítulo 1, que vai dizer que Jesus veio para os seus, porém os seus não receberam, o rejeitaram, mas todos quantos recebeu, deu agora o direito de serem chamados filhos de Deus, né? Então agora todos aqueles que recebem a Cristo, recebem os ensinamentos de Cristo e passam a ser guiado pelo Espírito de Deus, esses verdadeiramente são filhos de Deus. Então note bem uma coisa que diz o versículo 14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, aquelas pessoas que não são guiadas pelo Espírito de Deus, elas estão correndo um grande perigo de poder estar sendo guiadas pelo outro Espírito que não é de Deus, né? Pelo Espírito do maligno. Então, o Espírito de Deus vai levar a pessoa a ter um comportamento de acordo com a vontade de Deus, e não o contrário. Tá? Então, é bom deixar isso fixado, tá certo? Mas observamos bem aqui uma coisa. O precioso sangue, né? O sangue, ele é primeiramente para Deus. Primeiramente, ele é para Deus. E depois ele é para a nossa consciência. E depois para Satanás. Então nós estamos dividindo aqui o nosso estudo em 3 partes. A primeira parte é o precioso sangue. Então por que o sangue é primeiramente para Deus? Nós temos que olhar isso à luz da Bíblia. Quando Deus ele usou Moisés para tirar o povo do Egito, nós vamos observar que Deus ele mandou que o povo colocasse a marca do sangue daquele cordeiro que estava sendo morto, né? Colocasse a marca do sangue nos umbrais das portas, para que quando o Senhor passasse, que era o Senhor que ia passar, né? Ele visse e não ferisse o povo dele com morte, porque a morte ia passar. Então, quando Deus olhasse para... Era Deus que ia olhar para o sangue nas portas e não ia deixar que o destruidor entrasse lá com a morte entrasse. Então, é o próprio Deus que ia observar isso. Então, o sangue, primeiramente, ele é para Deus, porque Deus estabeleceu. Então, quando o homem peca na nova aliança, né? Na nova aliança, tirando a antiga aliança. Na antiga aliança tinha que ser feito sacrifício, todo ano entrava o sumo sacerdote e apresentava lá o sacrifício tanto por ele quanto pelo povo, né? O sumo sacerdote. Todo ano tinha que fazer sacrifício. Na nova aliança, Cristo fez um único sacrifício, né? E agora, quando quando o homem, ele peca, ele erra com Deus, mas agora ele aceitou o Evangelho, né? Ele aceitou o Evangelho, ele conhece a palavra e ele se arrepende daquele erro que ele cometeu, quando
Deus vê isso, Deus também vai olhar para onde? Para o sangue de Cristo, para o sacrifício que Cristo fez. Porque o sangue de Cristo, ele tem um poder de quê? De anular a ira de Deus contra o homem. Está entendendo? Então, o sangue de Jesus, ele veio exatamente para anular a ira de Deus contra o homem. Então, quando Deus olha e vai usar a sua ira para punir, corrigir o homem, pela falha do homem, pelo erro do homem, ele vai ver o quê? Ele vai ver o sangue de Cristo que foi derramado por mim e derramado por você. Então, primeiramente, o sangue de Cristo é para Deus. É para Deus. Por isso que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício, primeiramente, foi dado por Deus e é exatamente para Deus, primeiramente. Para que quando Deus, que ele próprio Deus determinou que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, então agora o sangue de Cristo foi derramado para haver o quê? Perdão dos pecados. Tá? Então o sangue de Cristo aplaca a ira de Deus contra os seus filhos. Contra os seus filhos. Tá? Que aí vem e recebe ali, naquele exato momento, o perdão de Deus. E por que o sangue de Jesus Cristo é para a nossa consciência? Porque a nossa consciência, ela nos acusa, certo? Então, podemos observar o seguinte, que quando você faz alguma coisa errada, quando eu faço alguma coisa errada, eu tenho consciência de que aquilo está errado, a minha consciência, ela fica me acusando, não precisa de ninguém me acusar. A minha própria consciência, ela fica me acusando de que eu fiz aquilo e aquilo estava errado, aquilo não era correto. Imagine assim agora, um homem, uma mulher que já matou, que já roubou, que estuprou, que era pedófilo e que matou 10, 15, 20 pessoas e que roubou, que fez atrocidades, né? A sua consciência, ela fica ali acusando o tempo inteiro, porque ele sabe que matou, ele sabe que cometeu o crime, ele sabe que ele errou. Então a consciência dessa pessoa está constantemente lhe acusando. Mas agora vem o sangue de Jesus Cristo e agora, através do sangue, essa pessoa, ela é o quê? Ela é perdoada. No momento que ela reconhece o seu erro e se arrepende, por isso que a Bíblia diz, aquele que se arrepende e deixa, que confessa e deixa e abandona a prática, alcança a misericórdia, alcança o perdão de Deus. Aquele que confessa e deixa. Então agora esse homem que praticava várias coisas erradas, essa mulher que praticava várias coisas erradas, que a sua consciência fica lhe acusando, agora ela passa a ter o conhecimento da verdade. A Bíblia vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Romanos 8:32. Né? Se por do Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando o homem ele conhece a verdade e agora ele tem o conhecimento de que o sangue de Jesus Cristo anula todo o seu pecado, dando a ele perdão, então agora o que acontece? Quando ele lembra do crime, do erro que ele cometeu, automaticamente o Espírito Santo de Deus faz ele lembrar do perdão que ele teve através do sacrifício da morte de Cristo na cruz do Calvário e não a mente dele não consegue mais acusá-lo, porque agora ele recebeu na sua mente o entendimento de que ele alcançou o perdão que ele não merecia, mas que Jesus pagou por ele. Consegue entender isso agora? Essa ligação do precioso sangue, a preciosidade que há no sangue de Jesus Cristo, primeiramente é para Deus, que quando Deus vai olhar, ele vê o sangue de Cristo derramado por mim e por você,
E agora, quando a minha mente começa a me acusar por causa de algum erro, a minha própria mente vai lembrar agora do entendimento que eu tenho, do conhecimento que eu adquiri, da verdade que vem através da palavra de Deus, de que Jesus Cristo morreu, derramou o sangue dele por mim, e agora, através desse sangue, eu alcancei o perdão de Deus. Por mais que o meu crime me leva para a cadeia, eu vou pagar diante das autoridades, diante dos homens, eu vou pagar pelo crime que eu cometi, mas diante de Deus eu não sou mais culpado, porque o sangue de Cristo me deu perdão. E diante de Deus também, o sangue de Cristo, ele, ele agora, ele anula a acusação de Satanás. Então observa bem, está lá, igual está na passagem de Jó, né? Estava lá Deus se reunindo com seus filhos e de repente se apresentou Satanás e Deus pergunta para ele de onde ele veio, ele diz de rodear a terra e tal, e Deus pergunta, eu visto meu servo Jó? Mas é fácil, Jó disse, porque Jó tem tudo. Tira tudo dele para ver se ele vai blasfemar de ti. Foi o que Satanás disse para Deus. Então observa bem, o Satanás ele é acusador. Ele é acusador. Então, quando eu peco, quando eu erro, quando eu falho, eu faço algo que não era para ter feito, de acordo com a palavra de Deus, Satanás vai lá diante de Deus me acusar. Enquanto enquanto você não se arrepender do erro, ele continua nos acusando. Ele continua nos acusando. E a acusação dele será válida. Mas no momento que eu e no momento que você se arrepende do erro que cometeu, aí entra a ação de quê? A ação do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, nos limpa, nos perdoa, nos torna santo, nos torna puro, nos torna limpo diante de Deus. E aí Satanás, ele perde o seu poder de acusação. Porque quando o Satanás me acusar diante de Deus, Deus vai dizer, o meu filho se arrependeu e através do sangue de Cristo, que fez o sacrifício por ele, está anulado, está perdoado. Não tem condenação. Por isso que no mesmo capítulo 8, no livro de Romanos, vai nos dizer, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então observa bem que agora eu estou em Cristo, eu não posso mais andar na carne, fazendo a minha vontade, fazendo o meu querer. Eu tenho que procurar fazer a vontade do Espírito Santo. Mas, porém, se eu falhar, se eu errar, tem que acontecer em mim, tem que acontecer em você, o quê? O arrependimento. E quando você se arrepende, o sangue de Cristo entra ali, ó, limpando, purificando de todo pecado. E aí agora o inimigo não consegue mais te acusar diante de Deus, não consegue nos acusar diante de Deus. Então, aqui nós temos esta primeira parte do nosso estudo de hoje, o andar no Espírito, que se divide, que eu estou dividindo ele em três partes. Primeira parte, o precioso sangue. A segunda parte, que nós vamos falar depois, posteriormente, a cruz de Cristo. E a terceira parte, o andar no Espírito. Tá? Então hoje nós vamos ficar aqui com essa parte, o precioso sangue. Então, na conclusão aqui, eu quero dizer o seguinte, que o precioso sangue de Jesus Cristo, ele é muito, muito precioso. Precioso para Deus e precioso para nós. Então valorize o sacrifício de Cristo e saiba que ele morreu na cruz, o seu sangue é precioso para aplacar
a ira de Deus contra o homem, para anular a ira de Deus contra o homem. A ira de Deus vem contra os filhos da desobediência, conforme fala a palavra de Deus. Mas nós não somos filhos da desobediência, nós somos filhos da obediência. Por mais que em alguns momentos nós erramos, nós falhamos, mas reconhecemos o nosso erro, recorremos ao Senhor, ao sangue de Cristo que nos limpa, que nos purifica, e agora não há mais condenação. O inimigo não consegue nos acusar. A nossa consciência não pode nos acusar, porque nós temos agora o precioso sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para o perdão dos meus pecados, o perdão dos seus pecados. Então receba esta palavra, que Deus em Cristo abençoe, e na próxima parte do nosso estudo nós iremos falar sobre a cruz de Cristo, antes de entrarmos propriamente no tema específico, o andar no Espírito. Por que nós precisamos entender essas partes? Porque se você não conseguir entender que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, se você não conseguir entender o valor da cruz de Cristo, você não vai conseguir entender como andar no Espírito e viver segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te aguardo no próximo estudo, em nome de Jesus. E até lá, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.